Olá, amados, graça e paz. Estamos de volta com mais uma meditação do nosso estudo sobre a pessoa de Satanás, que retomamos agora os vídeos. Então, vamos a mais um trecho da palavra de Deus hoje. Hoje o título é Satanás é conhecido como príncipe deste mundo. E esta é uma realidade que muita gente não quer acreditar, mas é isso que a Bíblia diz. João capítulo 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Portanto, o texto reconhece que Satanás é o príncipe deste mundo. Ainda em João capítulo 14, verso 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. É mais um texto que está afirmando que Satanás é príncipe deste mundo. Ainda no capítulo 16, verso 11 do livro de João, diz o texto: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, nós vemos aqui nos três textos, Jesus se refere a Satanás como o príncipe do mundo, né? Além das referências de Jesus, o próprio Satanás atribuiu a si mesmo título, isto é, o sistema satânico, né? Observe o seguinte texto que vamos ler. Lucas capítulo 4, verso 5 ao 7, diz o texto: e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Nota que fala aqui em reino. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Nota aqui o critério usado por ele. Ele ainda diz que dá a quem quiser. E no verso 7 está escrito: portanto, se prostrando me adorardes, tudo será teu. Perdão. Então, veja, amado, quem deu autoridade a Satanás? Porque ele diz que ele tem uma autoridade, que essa autoridade foi lhe dada e que ele daria a quem quiser. Quem deu? A resposta é o homem, pois ele recebeu de Deus poder e autoridade para governar. Depois de pecar, o primeiro Adão perdeu todo o domínio dado por Deus que ele tinha sobre os animais e sobre tudo na terra. Tudo foi dado, mas ele pecou e perdeu essa autoridade. O segundo Adão veio para recuperar esse domínio que o homem perdeu. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o segundo Adão. Glória a Deus por Jesus, né? Então, muitos dizem que Satanás, ao afirmar que possui os reinos do mundo, estaria mentindo, porque ele é o pai da mentira. Então, diz que ele estaria blefando, que ele não tem nada para oferecer nem dar.
Será que essa afirmação é verdadeira? Então pense comigo um pouquinho. Pense sobre isso. Se Satanás não tivesse nada a oferecer, aquele que naquele momento que ele estava oferecendo a Cristo, se ele não tivesse nada a oferecer, aquele diálogo com Jesus não seria considerado uma tentação, né? Aquela situação era verdadeira, que é tanto que houve lugar para uma repreensão, porque ninguém é tentado por aquilo que não existe. Você não é tentado por algo que não é real. Se a Bíblia diz que foi uma tentação, é porque existe e é real, e ela coube uma repreensão sincera e severa da parte de Jesus. Satanás também é conhecido como Deus desse século, não só o príncipe, mas o Deus desse século. A carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e verso 4, diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Veja que interessante esse versículo, não é? Então, esse versículo indica que Satanás detém o domínio, poder, né? Não só domínio, mas também poder, apesar de ter sido destituído da sua alta posição, né? Ele tem uma certa autoridade, mas não se engane, porque tem muita gente enganada. Deus permite ou permitiu, né? Poder a Satanás, porém, ele é limitado, né? O poder é limitado, ele tem uma certa autoridade e só vai até onde Deus permite. Considerando o futuro, né? Leia o seguinte e veja que o diabo será capaz de fazer. A Bíblia vai dizer isto, né? Vai dizer não, ela diz, né? Na verdade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, e a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Então, o que vemos aqui? Precisamos reconhecer que Satanás possui uma autoridade limitada, mas que, do ponto de vista humano, pode ser considerado um ser de muita autoridade e de muito poder. Por quê? Nós não estamos comparando o inimigo com Deus. Claro, Deus é todo-poderoso, é criador, e Satanás é criatura, né? Mas comparando ele e o homem não é páreo para ele, né? Só em Cristo. Sem Cristo nós não temos como vencer esse inimigo, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque maior é o que está em nós, diz a palavra de Deus, do que o que está no mundo. Então, o homem em si não tem como vencer o inimigo. Nós só somos vitoriosos em Cristo, né? Como diz a palavra de Deus, Cristo em vós,
a esperança da glória, né? Então, meus queridos, a habitação e atuação de Satanás. A Bíblia fala sobre a habitação e atuação de Satanás. Satanás parece não estar restringido a um lugar particular do universo, mas ter livre acesso, né? Livre curso sobre a Terra. Por esse motivo é impressionante saber que muitos cristãos acreditam que espírito imundo, maligno, não entra na igreja, mas isso é uma bobagem, né? Porque ali é tijolo e cimento. O homem é que tem que estar blindado, porque o templo mesmo é o ser humano, e nesse, se Jesus estiver, se nesse tiver comunhão, tiver obediência, ele não tem como entrar, né? Quando eu afirmei anteriormente que Satanás se encontrava na árvore lá no meio do jardim do Éden, isso não quer dizer que ele estava estagnado lá, mas o motivo era que a presença do homem no local era a única no planeta, né? Melhor dizendo, a presença do homem estava unicamente naquele local, porque não havia outras pessoas na terra. Só tinha Adão, e Adão estava no Éden, por isso o diabo estava lá, né? Por isso ele foi para lá. Então, meus queridos, ele é príncipe deste mundo. Ele é o Deus desse século, e nós precisamos de estar em comunhão com Deus, vida santa, vida no altar, porque só assim nós o venceremos, pela santificação, pela vida com Deus, pela presença do Espírito Santo atuando em nossa vida. Ele não pode tocar, não pode entrar num verdadeiro servo de Deus que não dá lugar ao diabo, né? Por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, porque se der lugar, ele entra. Mas se nós vigiarmos, estamos firmes no Senhor, nós seremos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo em nome de Jesus.